Bom, vamos lá. A matéria de hoje é sobre farmacocinética. Farmacocinética é o que o corpo ele faz com o fármaco, né? Mas hoje, especificamente, a gente só vai falar sobre absorção. Primeira coisa que nós devemos notar aqui é a passagem do fármaco. Ele tem a parte dividida em duas partes, a hepática e a parte sistêmica. Quando a gente ingere o fármaco, né, ela vai passar pelo trato digestivo e tal, mas ela vai passar também por toda a parte do intestino absorvida e tal, mas a gente não pode esquecer que ela vai passar pelo fígado, porque tudo existe vários tipos de veia, né, que vai pro fígado, como a entérica, a superior, a inferior. Então, muitas delas, porque os fármacos que vão pela corrente sanguínea, elas vão passar pelo fígado, que é a porta, né, hepática. E depois depois que passou pelo fígado, ela vai para o corpo, né, para o organismo, que seria a parte sistêmica. Não podemos esquecer dessas duas partes. A primeira coisa que a gente pode notar aqui do fármaco é a relacionada à biodisponibilidade. O que seria isso, né? Por exemplo, 100 miligramas foi ingerido, mas quanto realmente vai surtir efeito? Por exemplo, eu coloco 100 miligramas aqui de um remédio. Só que nós acabamos de ver que o fármaco ele pode passar pelo intestino, essas coisas, mas ela pode sofrer alguma coisa no estômago devido ao ácido ou nessa parte da circulação, ela perder o seu efeito. Então, o que realmente dos 100 miligramas que você tomou, às vezes apenas 50 miligramas ela funcione, elas têm a sua disponibilidade, ou seja, apenas 50% funciona, né? E então isso é a primeira coisa a se notar. Uma curiosidade é que quando é intravenoso é praticamente 100%, porque ela já vai direto para a veia, né? Não vai perder a pessoa não vai ingerir, ela vai absorver aquele intestino delgado e tal. Nesse processo ela não perde nada, porque ela no intestino ou em qualquer outro lugar, porque ela já vai estar diretamente na veia. Outra coisa interessante é a gente notar é a solubilidade. Solubilidade. O que é isso? Por exemplo, quando a gente toma um paracetamol, essas coisas, a gente vê que ela é tipo uma cápsula, né? Ela é amarelinha e vermelhinha, que vai ser nesse caso cor de rosa. Isso daqui se chama é uma película, enfim, que protege. Por quê? Porque quando a gente vai lá no fígado, no estômago, que aqui, eu só deixo aqui, tá meio poluído, né? Deixa eu apagar aqui. Quando é o estômago é muito ácido. Então, quando esse remédio ele entra aqui, o estômago, devido à acidez, ele pode, como é que fala? Fazer com que esse fármaco ele perca o efeito. Então, quando você tem essa película aqui que protege o remédio, que quando a gente abre, né, a gente vê um monte de pozinho, que é o que realmente importa, essa película ela protege com que o ácido ele não dissolva tudo ali nesse órgão. E assim, com essa cápsula, ela pode passar, né, no estômago e onde realmente necessita. Então, tem essa parte da solubilidade, que às vezes é solúvel em algum lugar. Nesse caso, é o estômago e na acidez. Nós também temos algumas vias de administração. Vias de administração. Como dito anteriormente, né?
Por exemplo, quando a gente é intravenoso, que é direto nos vasos, né? Ela é muito mais rápida, mas tem a parte sublingual, tem a parte oral, a intramuscular. A intramuscular, ela também é assim, ela mais ou menos, é que ela é meio do caminho, ela é rápida, mas nem tanto. Então, tem essa parte. Tem a circulação no local da administração, por exemplo, faz de conta que eu machuquei, que um órgão específico está afetado, eu posso aplicar naquele local o fármaco. Não necessariamente eu tenho que tomar uma pílula, um remédio, um fármaco e ele distribuir, passar pelo esôfago, passar pelo intestino delgado, absorver para circular em todo o corpo. Não, existem lugares que a gente pode ir direto e é muito mais eficiente e não perde nada. E nós temos a área de superfície. Por exemplo, quanto maior a área, né, e você distribuir esse fármaco na maior área, maior vai ser as chances de dar certo.